Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra finalmente falar de Universo DC por Mike Mignola, esse encadernado que é bem parrudão aqui e que eu sei que muitos de vocês estavam atrás pra saber, porque não tem muito vídeo dele no YouTube brasileiro, né? Tipo, cara, acho que não tem nenhum na verdade, só tem o meu de unboxing basicamente, pelo menos das últimas vezes que eu vi, né? E só tem dos gringos, enfim, mas eu tô aqui pra falar da edição da Panini, né? Que foi lançado há um tempo atrás. Mas enfim, chega de enrolação. Não vou dizer que eu vou começar pelo enredo, já que isso aqui compila muitas histórias, mas eu vou dar a sinopse que está escrita aqui nesse encadernado para vocês entenderem mais ou menos a vibe do quadrinho, né? Mas chega de enrolação, então vamos lá. E viaje pelo universo DC por meio da ótica de uma verdadeira lenda dos quadrinhos. Embora seja mais conhecido pela criação de Hellboy, personagem de sua autoria que alcançou fama mundial, o multipremiado roteirista e artista Mike Mignola também marcou os maiores heróis da DC e deixou um legado artístico fenomenal. No decorrer de seus mais de 20 anos de carreira, Mignola esteve presente nos mais diversos cantos do universo DC, dos pináculos ensolarados de Krypton até as sombras de Gotham City, passando por reinos demoníacos e seres portadores de poderes sobrenaturais. O universo DC por Mike Mignola reúne as histórias atemporais ilustradas pelo autor, incluindo mais de 100 páginas de material nunca antes compilado ou reimpresso. O ilustrador é acompanhado por outros grandes talentos como Neil Gaiman, John Byrne, Jerry Ordway, George Pérez, Curt Swan, Paul Cumberland e outros, em uma série de aventuras que solidificam a carreira de um dos maiores talentos da nona arte. Então, né, pessoal, como diz aqui, isso aqui é basicamente um compilado do Mike Mignola no universo DC, então a gente vai ter diversos títulos aqui. Citando alguns deles, a gente tem The Phantom Stranger, né, ou Vingador Fantasma, tem Mundo de Krypton, tem Action Comics, bastante coisa do Superman. Esse início aqui, depois do Phantom Strange ali, ele é quase só Superman até chegar no final, que daí a gente vai ter Monstro do Pântano, vai ter Batman Gotham Knights, que vai ser aquele Batman, um conto de Batman também, que é o Legends of the Dark Knight. Enfim, tem bastante coisa, eu fiquei bem na dúvida como que eu ia fazer esse vídeo, mas eu resolvi falar de todas as histórias, um pouquinho de cada uma delas, em um vídeo só, né? Pensei em dividir, mas eu achei que ia ficar chato pra vocês e... Enfim, não ia dar tanto alcance, né? Tipo, pô, quem que vai procurar especificamente um vídeo do Vingador Fantasma, né? Então acho que é melhor começar falando assim, de história por história, mais ou menos do que se trata, né? E começando justamente por essa do Vingador Fantasma, é um personagem que eu confesso que eu não conheço muito, ele é do universo mais místico da DC, né? E ele aparece muito em sagas, né? Aparece até no Monstro do Pântano, aparece em Crises, mas eu nunca vi muito dele além dessas histórias, assim, não vi algo que seja só dele, né? E aqui a gente tem uma minissérie em 4 partes, que tá completa aqui, que é desenhado pelo Mike Mignola, né, obviamente, e com roteiros de, deixa eu ver se eu acho, Paul Kupperberg. Cara, é basicamente o Vingador Fantasma vindo pra Terra pra deter o Eclipso, né? Pra quem não lembra, o Eclipso é esse personagem aqui que é um grande vilão da Liga da Justiça, acho que até aparece no desenho, se eu não tô enganado, que basicamente ele é, como é que eu posso dizer, um historiador, ele achou um cristal lá e esse cristal fez o lado ruim dele vir à tona. E aí ele, tipo assim, meio que tem uma dupla personalidade dentro de si, sabe? E aí, com isso, você tem esse Eclipso que é basicamente o catiço, né? O cara mais mal que existe. E aí, nessa história, o Eclipse, obviamente, tá tentando destruir a Terra, como ele sempre faz, tentar deixar ela na escuridão, porque ele só consegue tomar o corpo do cara quando é eclipse, quando é escuridão e coisas assim. É um negócio bem, bem maluco, assim, mas é bem interessante, sabe? E aí, em cada um dos volumes dessa história, você vai ter o Vingador Fantasma lutando contra algum demônio ou algum ser que está tentando destruir a Terra, né? E tem os desenhos bem legais do Mike Mignola, acho que ele brilha muito quando ele vai para esse lado mais de horror, assim, e enfim, coisas, né? Esse aqui tem o horror mais do demoníaco, digamos assim, e é bem legal, cara, é bem, bem interessante mesmo. A história em si é boa, né? O desenvolvimento dela é legal, mas a minha crítica é que ela tem
muito, muito diálogo. É assim, um pouco cansativo de ler, sabe? Tipo, cada uma dessas edições eu levava bem mais tempo do que normalmente eu levo. Tipo, até do que eu levei depois nas outras edições que não tinham tanto texto, sabe? Então, apesar de ser uma boa história, eu acho que ela fica um pouquinho cansativa, assim, conforme você vai lendo. Principalmente que nem eu que tava lendo uma atrás da outra ali, né? Então, tipo, eu não conseguia ler duas edições num dia. Eu li cada edição em um dia porque, pô, eu terminava, tipo assim, ai, deu pra mim por hoje, sabe? Não tô afim de continuar, assim. Por mais que a história fosse interessante, a resolução dela também é legal. É legal pra conhecer o personagem, acho que vale a leitura, assim, mas não é a melhor história do encadernado, nem de longe, sabe? E é interessante que esse encadernado ele também vai trazer muitas capas, né? Então aqui a gente não vai ter, por exemplo, essa edição, porque provavelmente o Mike Mignola só fez a capa, mas eu acho legal, né? Eu gosto muito da arte do Mike Mignola, então é interessante e é legal você ver que nesses primeiros volumes aqui, nessas primeiras histórias, o Mike Mignola ele não tá com a arte que a gente conhece ele lá do Hellboy, dos personagens que não tem ombro e coisas assim, né? Mas a arte dele vai se modificando com o passar do tempo, né? Com o passar dessas edições aqui. E aí, pra mim, a gente chega num dos momentos mais legais aqui dessa edição, que é o mundo de Krypton, né? Ou World of Krypton. Que basicamente vai contar a história de Krypton, de como que ela chegou até a decadência, sabe? E começa bem, bem antes, assim, com um antepassado bem longínquo do Homem de Aço, né? Mas é bem bacana, porque assim, é total uma história de ficção científica, sabe? E eu achei muito legal que eles colocam uma pitada de distopia a lá Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês já leram esse livro, que inclusive é muito, muito bom. Mas assim, basicamente é uma sociedade, né, em Krypton ali, onde as pessoas elas têm clones para caso elas se machucarem, eles pegarem partes desse clone para reconstituir a pessoa. Cara, é um conceito assim muito interessante, sabe? E aí você tem, obviamente, as pessoas que são contra isso, justamente porque é como se estivesse matando algumas pessoas, mas é dito que eles não têm consciência, sabe? Eles literalmente ficam ali numa animação suspensa para pegarem partes. É tipo assim, é muito cruel, mas tipo assim, cara, não tem consciência, não tem alma, digamos assim. Então, até onde que é crueldade? Então, ele não aprofunda tanto nessa discussão, mas eu achei muito, muito interessante esse conceito, sabe? E bem diferente do que a gente tá acostumado em Krypton. E aí é legal porque na primeira edição a gente vai ter todo esse conflito, que daí até uma das personagens vai fazer um negócio bizarro, que eu não vou dar spoiler, mas eu fiquei em choque assim com esse final e por consequência fiquei com muita vontade de ler a próxima edição. E aí, assim, a partir da segunda edição a gente vai ter meio que assim uma passagem de tempo, só que ele ao mesmo tempo conta um pouquinho do que estava acontecendo antes, sabe? Então, a partir da segunda edição, são 4 partes também, começa isso, sabe? Sempre ele avança um pouco do tempo e reconta alguma parte. Então fica nessa dinâmica assim de passado e futuro, sabe? Então é bem bacana, né? Aí na segunda edição ainda se fala sobre esse personagem aqui, que é o principal, né? E é ele relembrando algumas coisas, enfim. E aí na terceira edição a gente vai ter o Jor-El já vendo as coisas e, enfim, né? Descobrindo mais da história de Krypton e ele é um grande historiador e é legal que essa história ela vai se conectar no final com a crise de Krypton, né? Ou como o planeta se destruiu. E aí, por fim, na última edição, a gente vai ter um pouquinho do Superman ali aparecendo e ele contando pra Lois o final de Krypton, digamos assim, sabe? E, cara, muito legal mesmo. Essas edições, elas saíram na saga do Superman, não lembro qual das edições que tem. Mas eu sei que foi meio que uma trilogia, que é o Mundo de Krypton, o Mundo de Metrópolis e mais algum outro que eu não lembro agora. O Mundo do Superman? Talvez, não lembro. Não lembro de cabeça mesmo, mas esse daqui, que é desenhado pelo Mike Mignola, é muito legal, assim, é total vibe ficção científica, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Por isso que eu achei tão legal. E, enfim, aí depois a gente vai começar com as histórias do Superman, que a gente tem mais capas, inclusive essa é uma das capas de uma da quinta ou sexta edição da saga do Batman. E, enfim, aí a gente vai ter uma história do Superman, onde basicamente ele tá sendo, como é que posso dizer, envenenado por kryptonita, tem kryptonita no ar, e aí ele vai acabar tendo que
ir pra Krypton pra tentar descobrir o que tá acontecendo. E aí, com isso, a gente vai ter uma história bem legal dele com a Mulher Gavião e o Homem Gavião, né? É Homem Gavião? Gavião Negro? Gavião Negro, confundi. Que acho que em inglês é Hawkman, né? Mas assim, é uma história bem bacana, né? Ele vai descobrir muito sobre Krypton aqui, ainda mais do que ele já sabe, né? E vai entender algumas coisas que o pai dele fez e como Krypton já estava mesmo condenada e como talvez se eles tivessem se salvado não fosse a melhor das opções. Não vou dar spoiler aqui, mas é bem, bem bacana. E aí a gente vai para uma história que é a Maldição da Banshee, né? Onde basicamente essa personagem retorna aqui para o universo do Superman. Também é uma história bem bacana, bem legal mesmo. Foi uma das que eu mais achei interessante, assim, eu achei essa personagem bem legal, porque ela é meio totalmente magia, assim, né? Então faz bastante sentido ser uma vilã do Superman. E eu gostei bastante, assim, é uma história com início, meio e fim, acaba nela mesma e é bem bacana, né? Ela já tinha aparecido antes, inclusive, eu não tenho a saga do Superman, né? Mas eu acredito que ela apareceu lá. Mas eu tenho da edição da Eagle Moss, que tem a primeira aparição dela, até eu quero ler e trazer pra vocês que eu achei interessante, né? E... Enfim, também é uma história só em uma parte, assim como essa dali do Superman voltando da cripta. A do Superman voltando da cripta, ela é duas partes, na verdade. Porque ela começa no anual, mas é tipo assim, sei lá, tem 10 páginas e daí depois pula pra uma edição normal de 24 páginas, né? Aí aqui a gente tem as capas do Odisseia Cósmica, bem, bem bacana. Não tem Odisseia Cósmica aqui, assim como também não tem o Batman by Gaslight lá, Batman 1800 e alguma coisa, que é aquele do Jack Stripador, não tem essa daí. Acho que é legal ressaltar porque são histórias do Mike Mignola que não estão compiladas aqui. E aí a gente vai ter mais um anual, eu acho. E eu confesso que esse aqui eu achei bem legal, porque meio que ele complementa aquela história que eu trouxe pra vocês há umas 2, 3 semanas atrás, que é Pânico nos Céus. Porque aqui você entende a luta dele com o Mulgur, porque ele tá isolado no espaço por, né, ter matado o Zod e tal, e aí ele é capturado pelo Mulgur e obrigado a lutar. E ele até é obrigado a lutar porque os poderes dele estão mais fracos, já que ele ficou sem sol amarelo, né? E aí aqui você tem a batalha dele com aquele personagem lá que acaba tendo uma importância legal no Pânico nos Céus. E, enfim, foi um bom complemento, deveria ter lido isso aqui antes do Pânico nos Céus. Se você tem os dois encadernados, leia, porque eu acho que vai fazer mais sentido para algumas coisas. E também, cara, o Mike Mignola trabalhou bastante a questão de Krypton, sabe? Eu achei interessante, né? Que aqui você tem mais um pouquinho disso, assim. Então ele ficou bem focado nessa parte. Mas é uma história também bem, bem bacana que eu acho que vale a leitura. E não é tão fenomenal assim, mas é interessante. E aqui pra mim vem uma das que eu achei mais bacanas, que é um anual do Monstro do Pântano. Que basicamente vai ser o Homem Florônico indo falar com o Monstro do Pântano. E aqui a gente já vê um pouco mais da arte característica do Mike Mignola, com as cores um pouquinho mais chapadas, bastante uso de sombra. Enfim, é uma historinha bem rápida, mas bem legal, assim, sabe? Eu gostei bastante. Gosto muito do Monstro do Pântano, né? Depois de ter lido um pedaço ali da parte do Alan Moore, e tenho vontade de ler mais, né? Eu não sabia que o Neil Gaiman tinha escrito, não sei se ele ficou algum tempo à frente do título, mas se ficou, deve ser interessante de ler. E aí aqui a gente tem as capas do Gotham by Gaslight, né? E algumas do Batman Dark City, que é uma minissérie que também saiu na saga do Batman. E aqui tem bastante capa, cara, eu vou passar, tem capa do Starman, do Lobo, enfim, ele fez bastante coisa mesmo. E aí, pra mim, a gente chega no Legends of the Dark Knight, que é uma das melhores histórias desse encadernado, na minha opinião. Que basicamente, cara, parece muito um conto de Lovecraft, assim, pra mim é onde o próprio Mike Mignola brilha, né? Tanto escrevendo como desenhando nessa arte, que é o Sanctum, né? O nome da história. Se eu não me engano, isso aqui saiu em um conto de Batman... conto de Batman não... Eu não lembro agora o nome do encadernado, mas é o que acho que tem Asa, se eu não me engano, tem essa história aqui também, né? Caso você queira buscar sem ser nesse encadernado. E, cara, é muito legal porque o Batman, ele basicamente é atacado, desmaia, e ele tem um sonho febril que parece muito real, sabe?
E aí aqui é dito que ele quase morre, enfim, fica uma coisa meio ambígua, assim, de tipo, pô, foi um sonho febril ou realmente aconteceu alguma coisa mística ali, sabe? E, cara, é total vibe de terror, né? É bem legal, assim, bem legal mesmo, e é rapidinho de ler, é uma edição de 24 páginas também. E, cara, aqui é muito Cthulhu, sabe? Achei bem bacana isso. E enfim, basicamente essa história também é uma edição só, é rapidinho, como eu falei. Temos mais capas, Superman, Batman, tem até o The Doom That Came to Gotham, que é o Cena Macabra. Enfim, tenho que ler isso aqui também, tá ali na lista. E aí, por fim, a gente tem duas histórias. A primeira delas é uma do Batman preto e branco, que é a Usina de Gás, que também é bem vibe de terror, assim, bem vibe Lovecraft. Esse finalzinho aqui tá um pouquinho difícil, porque o encadernado é muito grande para mostrar para vocês. Mas, enfim, e por fim a gente vai ter uma história que meio que reconta a questão do cara de barro, Matt Wagner, que é o que vai aparecer no filme, se eu não estou enganado. E aí meio que resgata uma história lá da Era de Ouro, barra Era de Prata. E aí o encadernado se encerra com mais algumas capas aqui. E basicamente é isso que compila o universo DC por Mike Mignola. Aí você pode estar se perguntando, pô, você acha que realmente vale a pena esse encadernado? Depende. Você tem que ter consciência, assim, que, cara, você vai ter compilado histórias, sabe? Não necessariamente uma história vai se ligar com a outra, apesar de que as do Superman eu achei que ainda tem uma ligação maior, como eu falei, meio que o fio condutor delas são a questão de Krypton ali, dele entendendo mais sobre Krypton, e isso eu acho muito bacana. Mas as outras, assim, não tem muita ligação uma com a outra, e você vai ter ótimas histórias e histórias mais ou menos, né? Não tem nenhuma história ruim aqui, isso é fato. Todas as histórias são bem legais, mas tem umas que são melhores que as outras, basicamente um compilado, né? E, por exemplo, essa Superman do meio ali, que tem a ver com o mundo bélico e o Mongul, basicamente você não vai ter um grande final para ela, porque continua na próxima história. E você não tem essa história aqui porque ela não foi desenhada por Mike Mignola. Então, inclusive essa dali tem vários autores, não é, vários desenhistas, não é só o Mike Mignola, não. Mas, cara, eu acho que vale a pena pra você pegar até essas outras histórias que não são tão comuns. Tipo, pô, quando que vai ser relançado o Mundo de Krypton? Vai ser bem difícil, sabe? Sem ser a edição lá da saga do Superman ou essa daqui. Então, por essas e outras, eu acho que vale a pena. A própria história do Vingador Fantasma, eu não gostei tanto, mas é legal ter, e, né, pra quem é colecionador, conhecer mais personagens. Então, assim, cara, eu diria que vale a pena, mas acho uma boa promoção, sabe? A não ser que você seja realmente muito fã do Mike Mignola, gosta muito de Hellboy, dos desenhos dele, aí acho que vale a pena ir atrás. Mas é um conteúdo que é um pouco difícil de recomendar, sabe? Porque, como eu falei, é altos e baixos e é bastante coisa, né? Tem aqui, pô, não diz aqui quantas páginas, deixa eu ver se eu acho. A gente tem aqui basicamente 400 páginas, então é coisa pra caramba que compila isso aqui. Mas eu gostei, né? Então, pra mim, valeu a pena, né? Acho que principalmente essas últimas histórias eu gostei muito, assim. Então, fica aí o meu vídeo sobre essa edição, né? E deixa nos comentários se você já leu essas histórias, se você pretende pegar esse encadernado. Se inscreve no canal se não é inscrito, inclusive queria pedir pra vocês, porque tá realmente aí, tô com quase 700 inscritos, né? E queria chegar até o final do ano com 1000, mas tá um pouco difícil. Mas queria pedir a força de vocês pra recomendar meu canal, pra, enfim, né, a gente tentar chegar nessa meta aí até o final do ano. Mas então é isso, se inscreve no canal se não é inscrito. Valeu, até a próxima aí. Fui!